eu sou a Jennifer Pelisser, eu faço parte do Ministério Fortalecendo Mulheres. E hoje eu estou aqui para conversar com você, pastora, líder de Ministério de Mulheres, esposa de pastor, sobre algo muito importante na sua vida, a convicção do seu chamado, aquilo que Deus designou você para fazer. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, porque nós entendemos que hoje em dia essa história de chamado, propósito de vida, missão de Deus, às vezes fica meio confusa, porque essas coisas podem entrar entre a minha vontade e a vontade de Deus sobre a minha vida. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes as decisões que nós queremos tomar na nossa vida, elas precisam estar voltadas para aquela que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. E se nós não tivermos convicção do chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que é o sonho de Deus sobre o nosso coração, nós podemos nos desviar daquilo que Deus nos designou para fazer. E nós entendemos que falar de chamado é algo muito sério, porque quando chegar naquele dia em que você estará na frente do seu Senhor, do seu amado, Ele vai requerer de você aquilo que Ele te designou para fazer. E se você não está vivendo aquilo que Deus te designou para fazer, você corre um grande risco de no dia em que você encontrar o seu Senhor, Ele falar para você que você fez tudo errado. Imagina você, que é líder do Ministério de Mulheres, você é uma pastora, você tem convicção desse chamado que Deus colocou na sua mão e da responsabilidade que você tem mediante a essas vidas. Eu não estou aqui para te desanimar, pelo contrário, eu desejo te encorajar sim a continuar vivendo o seu propósito, se esse for o seu propósito de vida. A questão que eu quero falar com você é sobre como nós nos iludimos, muitas vezes achando que aquilo que é a nossa vontade é o que Deus sonhou para nós. E quando chegar naquele dia tão especial em que o Senhor irá olhar aos teus olhos, Ele vai dizer para você: eu te chamei para ser uma pastora, por que você foi uma líder de louvor? Eu te chamei para ser uma administradora, por que você quis ser uma pregadora? A gente acaba confundindo os dons e talentos que Deus nos deu para usar para o nosso propósito de vida e usamos para aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Eu quero que você comece a entender de Deus e ter a convicção daquilo que você foi chamada para fazer. Eu estou conversando com uma mulher que é uma mulher memorável. E as mulheres memoráveis têm convicção do chamado de Deus sobre a vida delas. Eu quero falar com você sobre aquilo que é o desejo do Senhor para a sua vida. Aquilo que Ele sonhou para você. Imagine que quando Deus estava te formando, Ele te escolheu para ser uma mulher memorável nessa geração. Ele não te chamou apenas para ficar guardada para si mesma dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Ele te chamou para algo a mais. A questão é que muitas vezes nós confundimos as coisas que nós ouvimos. Nós esperamos que Deus nos mostre o nosso chamado e aquilo que é o nosso propósito de vida através de palavras, profecias, revelações, sendo que o nosso chamado, Deus fala diretamente conosco. Deus não precisa ficar enviando mensageiros, sendo que Ele tem acesso ao seu coração. Se Ele tem o acesso ao seu coração, e é essa questão que eu quero conversar com você. Como está o seu coração alinhado ao coração de Deus? Será que de fato você tem ouvido a voz de Deus para as coisas que Ele tem falado a você? Ou de fato você tem ouvido mais a voz da sua carne e a voz do maligno do que a voz dos propósitos de Deus sobre a sua vida? Nós entendemos que a voz do Senhor é uma voz que nos constrange. Quando Deus nos chama, Ele nos constrange. E por que nós achamos que Deus nos constrange? Porque nós ficamos envergonhadas e tímidas? Não. Nós nos sentimos à vontade quando nós estamos com o nosso Pai. A questão é que a palavra constranger, ela vem do grego, que significa impulsionar para frente. Então Deus, quando Ele está te constrangendo, como nesse momento, Ele está te impulsionando para frente. O que eu quero conversar com você é que você precisa estar com seus ouvidos atentos para a voz de Deus. Não se deixar confundir pelas vozes que vêm dizendo que você não é capaz, que você não está preparada, que você é muito nova ou que você já atingiu uma idade que não vale a pena mais viver. Deus está te impulsionando para frente nesse momento. Eu quero te contar um pequeno testemunho. Eu tive um encontro com Deus muito cedo na minha vida, graças a Ele, e eu entendi o meu chamado e o meu ministério muito cedo. Eu entendi que Deus tinha para mim missões e que eu nasci para isso.
porque eu comecei a olhar para mim e vi as características que Deus tinha colocado em mim, essa espontaneidade que Deus me deu, a facilidade de falar com pessoas, a facilidade de amar pessoas. Acontece que, devido à minha criação e as coisas que eu vivi, eu conheci Jesus com 12 anos de idade. Eu me firmei na igreja com 12 anos de idade. E aos 13 anos Deus falou para mim que missões era a minha vida e que eu viveria isso, que Ele me levaria a muitos países e a muitos lugares. E Ele começou a me preparar para esse propósito. Ele começou a fazer com que a minha vida fosse totalmente voltada para isso. Só que eu ouvi muitas coisas ao meu respeito e a respeito daquilo que Deus tinha para mim. Porque ou eu era muito nova, ou eu estava muito ansiosa. E as pessoas sempre colocavam um defeito sobre aquilo que eu fazia por conta do meu ministério, por conta daquilo que Deus colocou como chamado de vida. Hoje, talvez eu esteja falando com você e você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com missões? Tem tudo a ver com missões, porque eu preciso estar preparada para ser uma mulher como você, pastora, líder de mulheres, esposa de um pastor. Eu preciso entender que missões é isso. Missões cabem não somente quando eu estou fora de um país, mas muito mais na localidade em que eu estou. Eu consigo fazer missões enquanto eu estiver aqui. E é por eu ter essa visão de reino muito cedo, eu fui muito criticada quando eu era mais nova. Porque eu decidi muito cedo que eu queria viver os projetos de Deus para minha vida. E eu me firmei, eu tive a convicção que Deus estava falando isso para mim. Eu falo pra você que Ele usou sim muitas pessoas desconhecidas, muitas pessoas me paravam na rua para falar que eu seria enviada para países desconhecidos e que eu falaria com povos que eu nem imagino qual seja a língua, mas a convicção do meu chamado Deus falou dentro do meu coração. Deus coloca dentro de nós um querer, Deus coloca dentro de nós um anseio, e esse anseio fala sobre aquilo que Ele sonhou para mim e para você. E pelo que o seu coração tem ansiado nessa vida. O que faz o seu coração bater mais forte? O que faz você acordar todos os dias pela manhã? Eu não estou falando do seu marido, eu não estou falando dos seus filhos, eu não estou falando da sua família, eu estou falando de você com você mesma. O que faz você acordar todos os dias? Você pode ser religiosa ou responder essa questão e dizer que o que faz você acordar todos os dias é a bondade do Senhor e as misericórdias dele. Mas o que tem que fazer você acordar todos os dias é você. A mulher memorável que existe dentro de você. O que tem que fazer você acordar todos os dias é ter a sensação de que você irá cumprir o seu propósito e que você não tem tempo para perder na cama, porque você tem um propósito para viver. Como eu entendi o meu chamado muito cedo na minha vida, Deus me disse que assim que eu entendi o meu chamado, que eu disse sim para aquilo que Ele me falou, Ele disse, então esse é o momento em que eu te levarei à casa do oleiro. É muito interessante nós falarmos de Jeremias 18, que é um texto que eu amo de paixão, porque fala exatamente isso. Quando o vaso ele é desmontado, ele é quebrado e ele é refeito. Foi exatamente isso que o Senhor fez comigo. O Senhor ele me chamou para ser missionária. E eu nem sabia o que era ser missionária quando Deus disse isso para mim. E naquele momento, devido a eu não entender e não saber o que era, eu poderia ter dito um não para aquilo que era a vontade de Deus sobre a minha vida. Quando eu descobri o que era missões, eu falei, não Deus, isso não tem nada a ver comigo. O Senhor errou. O Senhor escolheu a pessoa errada. Envia outro. Na época eu conhecia tantas pessoas que eu admirava. Eu falei, envia fulano, envia outra pessoa, envia outra pessoa. Eu não quero. Mas no momento em que Deus falou, filha, é isso, isso e isso. Eu tenho isso, isso e isso. Você é assim, assim, assim. Porque você vai alcançar tantas vidas, tais pessoas. Eu não sei o número de pessoas que eu possa alcançar. Seja 10, seja 20, seja quantas pessoas forem. Mas eu entendi que ali Deus estava me mostrando que as minhas características e quem eu era importante para Ele. Importava para Ele quem eu de fato era. Aquilo que Ele precisava mudar em mim, Ele mudou, porque eu me permiti ser levada até a casa do oleiro. Quando você entende o seu chamado, você é levado à casa do oleiro. Porque aquilo que não faz parte, Deus vai tirar com amor, com cuidado e com carinho. Mas tudo depende do seu olhar. Tudo depende da forma como você vai olhar as situações. Vamos falar de José? José foi um homem que eu admiro extremamente. Por quê? Porque Deus não usou um profeta para falar para ele qual seria o chamado de vida dele. Deus falou diretamente com ele através de um sonho, de que ele iria ser um governador, de que ele iria ser um líder. E fala para mim,
Quantas vezes você olha a história de José e você não se entristece com as situações que José passou? Ele foi rejeitado pela família dele, ele foi jogado em um buraco, ele foi levado como escravo. Só que Deus transformou aquilo que era para ser um desespero, uma dificuldade, algo terrível na vida de José como uma oportunidade. Fala pra mim se José não desceu até a casa do oleiro. Lá ele foi tratado e ele foi amado. Ele viu que ele não tinha mais ninguém a não ser o Senhor. E na nossa vida precisa ser dessa maneira. A nossa família está aqui para ser o suporte, para ser aquelas pessoas que vão nos ajudar a chegar mais perto do Senhor. Mas ainda que não tiver a nossa família, nós temos que nos permanecer firmes para viver a convicção do nosso chamado, o propósito que o Senhor tem para nós. Você precisa ser a mulher corajosa que Deus já te fez para viver o seu chamado independente das ocasiões que possam acontecer. Nós precisamos parar de olhar as dificuldades e as aflições como algo ruim para a nossa vida, porque Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Deus é aquele que cuida de nós, e se você não confia que essa dificuldade, que essa aflição que você tem passado é um tratar de Deus, é um cuidado do Senhor, você não confia nele. Você não pode dizer que você entregou a sua vida a Deus se você não confia nas coisas que Ele faz por você e através de você. Você precisa ter convicção do seu chamado. Você tem que parar de ficar olhando para as outras pessoas e achar que elas são melhores que você, porque o chamado delas é diferente do seu. Você sonhou algo para sua vida e Deus está te mostrando outra coisa. E nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, para que ficar perdendo tempo com a nossa vontade? Deus está olhando para você hoje e está te dizendo: vamos despertar esse talento que está morto dentro de você. Você enterrou um talento que era para você viver, porque você está achando que aquela vida que você está sonhando é o melhor que Deus tem para você. Deus está te dizendo: o melhor para você é aquilo que eu planejei. Você não sabe os pensamentos que eu tenho a respeito de você. São pensamentos de paz e não de mal. Eu planejei um futuro para você. Basta você dizer um sim para mim para conseguir viver. Deus está olhando para você hoje e está falando: filha, eu te chamei para ser uma mulher memorável. E uma mulher memorável não é só aquela que vive as missões, aquela que tem dons e talentos na culinária, aquela que é uma boa administradora, aquela que é isso, aquela que é aquilo. Não vamos limitar ser uma mulher memorável. A mulher memorável é aquela que confia no Senhor. Você precisa entender aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Você tem ouvido essa voz que nos constrange? Você tem convicção daquilo que Deus tem falado para você? Esse é o seu chamado. E por quanto tempo você vai ficar parada esperando as coisas acontecerem? Deus te impulsiona para frente. E através desse vídeo Deus está te impulsionando para frente. Deus está fazendo você olhar adiante. A Bíblia fala que todas as coisas estão diante de nós e nós temos que agarrar essas coisas. Nós temos que pegar essas coisas. Deus já te deu todas as coisas. É você que governa sobre elas. Até quando o dinheiro vai ser aquilo que vai paralisar o seu chamado? Até quando as aflições do passado vai ser aquilo que vai paralisar o seu chamado? E até quando você mesmo vai paralisar o seu chamado? Um conselho eu quero dar para você, como experiência minha de vida. Eu me casei aos 18 anos de idade. E as pessoas que diziam apoiar o meu chamado, que eram como a família de José na minha vida, disseram para mim que casar cedo seria errado, que eu estaria fugindo daquilo que Deus tinha colocado para minha vida. Era a cultura delas, as pessoas foram ensinadas assim, mas naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ouvia os ensinamentos das pessoas que eu amava, ou eu ouvia aquela voz que me constrangia e falava dentro de mim. Casar com 18 anos foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando eu estava entrando naquela igreja e a gente quis fazer um casamento totalmente culto, a gente fez um culto no nosso casamento praticamente. O meu casamento, Deus me deu tudo, vocês não têm noção. Eu ganhei todas as coisas, eu ganhei desde o vestido até a lua de mel. Eu ganhei tudo, graças a Deus. E no momento que eu estava entrando por aquela igreja, eu entendia que eu estava vivendo missões. No momento em que os pastores oraram sobre as nossas vidas, parecia que eu estava sendo enviada para missões, enviada para o campo. E eu não fui para fora do país ainda, eu ainda não visitei outros lugares, mas ali eu entendia que eu estava sendo enviada, porque eu fiz aquilo que era a vontade de Deus sobre a minha vida. E a vontade de Deus sobre a nossa vida traz paz. Sabe o que confunde aquilo que é a vontade de Deus? As vozes que você ouve. As vozes do maligno.
as vozes que diz que você não é capaz, mas hoje Ele está te dizendo, eu estou falando com você, eu sou essa voz que ecoa dentro do seu coração, confia em mim. Ainda que pareça nada a ver, vai parecer que não faz sentido, porque no momento que eu fiz essa escolha eu conseguia olhar e falar, Deus, eu consigo ver até aqui, depois eu não consigo ver mais o sentido de fazer isso. E Deus falava pra mim, confia. Eu estou falando pra você que você deve ir, que você deve fazer dessa forma, então vá. É isso que Deus te diz hoje. Para de ouvir as vozes que diz que você não é capaz. Existe uma música que chama Diz, da Gabriela Rocha. Ou na versão da Ana Nóbrega também tem. E eu quero cantar só o refrão dela pra você, porque eu tenho certeza que esse refrão vai fazer todo o sentido na sua vida. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. No começo dessa música, elas dizem que nós lutamos contra vozes que nos dizem que nós não somos capazes e que nós nunca vamos chegar lá. E que os nossos altos e baixos nunca vão medir o nosso valor. É por isso que, para encerrar, eu quero convidar a você a parar de ouvir essas vozes, a parar de olhar os enganos, a parar de olhar o seu passado que diz que você não vai chegar lá. Os seus altos e baixos realmente nunca vão medir o seu valor, mas a convicção do seu chamado vai dizer sobre quem você é. E eu estou falando com uma mulher memorável. Você é uma mulher memorável, aquela que o Senhor escolheu, e Ele não se arrepende de ter te escolhido, Ele não se arrepende de ter te criado, Ele não se arrepende de ter feito você. Tenha convicção do seu chamado, lute pelo seu chamado. Olhe para as dificuldades com sabedoria, olhando para elas como oportunidades e aprendizados. Deus está te chamando hoje para realmente viver o seu chamado. E um dos seus chamados é ser uma mulher memorável. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo possa ser um alento ao teu coração. E que você possa se sentir amada e abençoada. Em nome de Jesus.